Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal. Dessa vez a gente está com o Rodrigo Rios. Ele é médico pediatra e ele vai passar um pouco das informações, como é que foi a formação profissional dele e também como é a abordagem de um pediatra, como um pediatra deve atuar na sua área de trabalho. Então você pode se apresentar aí pra gente, falar sobre sua formação profissional? Meu nome é Rodrigo Rios, fiz faculdade na Unifenas BH lá em Belo Horizonte. Depois eu cheguei a fazer residência de pediatria aqui no Materno Infantil, em Brasília. E agora estou fazendo a residência de alergia pediátrica aqui no HMIB também. E como é que são as reações emocionais, psicológicas da criança doente que você vê que tem lá? Como é que ela lida com a situação? Hoje em dia, no pronto-socorro pediátrico, vocês vão ver vários vídeos aí de pais revoltados na porta. Aqui no pronto-socorro próprio de Belo Horizonte teve um pai que queria agredir os médicos, depois teve duas mães que pegaram um taco de pau e batendo na porta. Isso acontece porque os pais, eles não é que tem outra doença, uma criança mais grave que a dela ou não. Para ela, sempre a criança dela vai ser a mais grave. Não interessa, a criança dela é a prioridade. E é entendível isso. Então, assim, algumas vezes a gente tem que olhar mais pelo lado do todo. A gente tem que preocupar mais com a criança que a gente consegue ver que é mais grave. Mas como ajudar as mães nesse momento que ela vê que a criança dela é mais grave? Muitas vezes orientar ela de forma correta o que fazer em casa. Então, saber que ir para um pronto-socorro, procurar dar o antitérmico antes de ir para o pronto-socorro, já faz uma grande diferença. Seu filho vai evitar de ficar 2, 3 horas lá, mesmo no particular, com febre de 39, de 40 graus, entendeu? Vômito antes de ir para o pronto-socorro também ajuda que ela não fique vomitando lá. É claro, a criança não vai melhorar muitas vezes magicamente, e nem vai resolver necessariamente o problema naquela situação. Às vezes já precisa de antibiótico e tudo. Mas isso te dá mais conforto e segurança com a criança na fila de espera do pronto-socorro. Porque você evita que ela fique sofrendo. Muitas mães fazem isso, e a gente sabe porque convive com isso, é que muitas mães falam, nossa, se eu levar meu filho com 39 graus de febre, ele vai ser atendido mais rápido, ele vai receber uma ficha amarela e vai passar na frente dos outros. Isso é ruim. Porque, primeiro, às vezes uma criança que não está com febre está tão grave quanto. Às vezes ela está ali com hipoglicemia, às vezes ela está lá com uma cetoacidose diabética e não está com febre. Às vezes a ficha também dela é amarela e a sua que você podia ter resolvido com antitérmico está passando na frente ali dela porque você não deu a dipirona. E pode custar a vida de uma criança. Então, para evitar esse tipo de coisa, é sempre importante dar sintomáticos antes de ir, entendeu? Saber que mesmo em hospitais particulares, não é porque é o sistema público, mesmo no hospital particular, em épocas de síndromes gripais, ficam lotados. Eu trabalho em vários, então em vários deles você vai ver lotados nessa época. Não é só o público, porque que parece o público. Gente, o público você espera 7, 8 horas. O particular é 2 horas, 3 horas na época de síndrome gripal. Então nos dois você espera muito. Por que você vai levar sua criança para sofrer na porta? E você falou um pouco dessa abordagem mais da mãe, que a mãe fica preocupada ali, a questão de, às vezes, deixar o filho com febre para ele ser atendido mais rápido. E a criança em específico, como que você acha que ela reage quando sabe que está com alguma doença grave ou algo do tipo? Você já presenciou algo assim? É engraçado, porque criança não é como a gente às vezes sofre muito mais que elas. Elas sofrem com dor, elas sofrem porque estão com febre, mas o entendimento muitas vezes dessas crianças não é total sobre a doença que ela tem. Elas ficam porque eu tenho uma pneumonia grave. Ela não sabe diferenciar isso. O que ela sabe é que ela está com febre, ela sabe que ela está cansada, ela sabe que ela está com dor. Então, muitas vezes você vai ver no pronto-socorro, e vocês devem perceber, vocês estão esperando na fila de espera, você vai ver que crianças que, mesmo não estando bem, ou estando até mesmo graves, estão brincando ali com as outras. Se ela for medicar com sintomático, diminuiu a dor, ela vai ficar em bom estado geral, mesmo que ela tenha doença grave. Então, às vezes ela está com pneumonia grave, diminuiu a febre, ela consegue até brincar com os amiguinhos, entendeu? E ela vai ser atendida e provavelmente vai ser diagnosticada. Não é porque o pediatra tem essa malícia, não é porque o pediatra viu a criança correndo que ele acha que está bem. Muito pelo contrário, a gente tem total consciência que a criança engana. Talvez vocês acham que vocês ficam muito frustrados, as mães ficam muito frustradas. Nossa, tossiu a noite inteira, chegou no pronto-socorro, ele não tosse mais. A gente sabe que tossiu a noite inteira, a gente não desacredita em vocês. Muitas vezes a gente acredita em vocês, a gente sabe o que aconteceu. E a gente sabe que é só naquele momento que ela não está tossindo. A gente entende criança é assim mesmo. Entendeu? A gente não ignora. Qual a diferença você percebe entre tratar uma criança e tratar um adulto? Então, eu antes de fazer residência de pediatria, eu fiz uma residência de cirurgia geral. Não cheguei a terminar por problemas de saúde, eu
acabei deixando a residência. Durante essa época e um pouco depois eu tratei muito tempo adulto. Eu vou te falar, criança é 1000 vezes melhor. Eu acho que pediatria, assim, foi a melhor escolha que eu fiz, sem dúvida. É uma coisa assim que qualquer um que mexer com criança vai entender. Principalmente esses meninos de 10, 9 anos, você consegue brincar com eles, ainda mais eu que jogava muito videogame quando criança, você consegue falar sobre os jogos e tudo, você consegue entrar no mundo dele. E ele não tem a intenção, muitas vezes, de te enganar ou exagerar os sintomas. O adulto não, ele meio que quer dar aquele miguezinho para poder ganhar uma testada a mais e tudo. A criança, se a mãe fala, olha, ele tá toda hora reclamando de dor na barriga. O menino, se ele não tiver, ele vai lá, corta a mãe e fala, não, eu não tô com dor de barriga, mãe. Não, mas você não tá reclamando. Não, mas não é nada assim também não, eu só queria fazer cocô. Ele fala, entendeu? A criança, ela é bem honesta. Aquela história, se uma criança falar que você é feio, provavelmente você é feio, porque ela é sincera mesmo, entendeu? Então isso é no nosso dia a dia. Então é muito mais vantagem. Então quando você trata um paciente que ele mesmo, muitas vezes, consegue te contar com sinceridade, não exagerar, digo essas crianças mais velhas, é muito bom. Já as crianças menores, meu pai já dizia, é como cuidar de passarinho. Então o pessoal fala que pediatra é mais enjoado. Mas tem que ser, porque criança não te dá muita fala, não dá dica. Então se você não fizer toda vez olhar o ouvido, olhar a garganta, olhar a barriga, escutar o pulmão, fazer exame completo, você vai comer mosca. E é uma criança, você não vai ficar furando todas elas para fazer exame, nem deve, é uma maldade com a criança. Não é igual um adulto, que uma agulha para ele não significa nada. Agora criança, gente, é maldade. Tem que fazer todo o exame, o exame físico completo, entendeu? Então, um adulto, às vezes, tá com dor na garganta, você vai olhar a garganta, muita gente do pronto-socorro vai ver isso. Às vezes nem olha, tem isso também. Que é absurdo, mas às vezes nem olha. E libera o adulto. A criança não. Você vai olhar o ouvido, a garganta. Ah, não, ele tá com conjuntivite. Você vai olhar o ouvido, a garganta, a barriga, o pulmão. No mínimo. Entendeu? Quando não tem queixas adjacentes. Por mais aleatória que seja, sempre examina a criança completa. E quais conselhos você daria para os estudantes de medicina, do curso de medicina no geral, que querem fazer pediatria ou não necessariamente, assim, conselhos amplos para a medicina? Então, em questão de escolhas, eu não fui muito feliz na primeira, porque eu escolhi uma residência que eu acabei desistindo, por vários fatores. Primeiro que a cirurgia, ela é mais agressiva com seus residentes. Você vai ver que o negócio mais pesado, para quem for fazer isso, é em todos os lugares. Não foi a que eu fiz, não, é todas elas. É uma residência mais pesada, o horário é mais pesado e tudo. E às vezes a gente tem uma ilusão de que, nossa, vai terminar a residência de cirurgia, vou ficar rico. Não é, gente. Isso não é realidade. Na verdade, não é a realidade da maioria dos médicos. Então não se iluda com esse tipo de coisa. Na verdade, o plantão de pediatria muitas vezes paga muito melhor do que a de cirurgia. Então, assim, não vá por esse caminho. Não, velho, eu quero muito cortar. Então faça. Se você quer pediatria, poxa, eu gosto muito de crianças. As pessoas não gostam de crianças de formas iguais. Tem pessoas que gostam de crianças porque elas gostam de ser muito cuticute, e tem pessoas que não são cuticutes e mesmo assim gostam de crianças. Eu não sou cuticute e eu adoro criança de 10, 12 anos, porque eu adoro brincar com eles, mexer com eles. Eu gosto de encher o saco, falar do joguinho que ele tá jogando mal, mas tem que gostar. Não precisa ser o mais fofo do mundo. O pessoal fala que eu não sou nada fofo e que eu pareço ortopedista. Então não vá para esse lado, mas gosto de criança. A outra coisa é que, assim, entenda que é uma residência que, apesar de não ser uma carga horária tão ferrenha igual a cirurgia geral ou outras que você pode perceber, como ortopedia e tudo, é uma especialidade extremamente delicada. Você não vai operar, mas você vai todo dia ali, vai ter uma mãe que vai te ligar. A mãe te deixou a coisa mais preciosa dela na sua mão. Ela quer que você olhe direito. Então, é igual eu falei na resposta anterior. Você não vai, garganta, casa, mãe. Não é assim. Ela vai virar uma arara no seu ouvido. É pra ver a criança, então é pra ver a criança direito. Ela esperou ali 3, 4 horas pra ser no pronto-socorro. Ela marcou a consulta que levou 1 mês pra ser visto. Ela quer, se for uma consulta de puericultura, mede direito, mede encefálico, coloca na curva, avalia as vacinas direito, porque ela tá ali pra isso. A criança, claro que isso é muito a nossa função também, principalmente pronto-socorro, mas a criança, a gente não tá ali pra tratar muitas vezes, a gente está ali para muitas vezes evitar problema. Quando você pega um idoso, muitas vezes está tratando um problema. Na criança, não. A gente trabalha muito mais com prevenção do que com tratamento. Muito obrigado, Rodrigo. Quer passar seu Instagram aí? Então, eu comecei há pouco tempo a postar vídeos que dão dicas no Instagram, tanto de caso de afogamento, como fazer lavagem nasal, como fazer a bombinha, que é uma dúvida constante que as mães não sabem fazer direito, dicas em geral sobre doenças, sobre vacinação. Então eu fiz um Instagram que quase todo dia eu tento postar alguma coisa. Chama Rodrigo Rios Ped no Instagram, aí você
procura lá que você vai ver que quase todo dia eu posto alguma coisa justamente para dar dicas para mães o que fazer. Show demais, muito obrigado pela entrevista e inscreva-se no canal. Pô, só sorrir aqui rapidão. Senta aí. Chegou, mãe. É pro print, pra capa do vídeo. Tá logo em cima, assim, mas acho que tá bom.